Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte dia de Vasco e Fluminense aqui no NS Futebol para vocês. A gente vai fazer a análise completa desse jogo, mas antes um rápido recado para você. Ao final desse vídeo aparecerão dois cards aqui. Um card estará com um vídeo recomendado pelo YouTube aqui do canal para você. Como o YouTube te conhece bem porque você consome pra caramba essa plataforma, acesse esse vídeo porque tenho certeza que você vai gostar do vídeo que você vai ter, tá? Além disso, além do vídeo recomendado, embaixo estará uma playlist do Campeonato Brasileiro, tá? E aí você, por favor, vá lá e assista aos outros jogos também, tá? Você tem análise agora de Vasco e Fluminense, mas você tem todos os outros jogos ali na playlist, combinado? Então vamos para a análise de Vasco e Fluminense, mas não deixe de curtir os demais jogos também do Brasileirão. Jogos nessa semana, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí pula domingo e tem segunda-feira, então, jogos completos desta rodada. Bora lá. Temos o seguinte, Vasco e Fluminense. Primeira parte que é importante. Vamos ao óbvio, porque é importante começar pelo óbvio. Por estilo de jogo. Vantagem completa do Fluminense, tá? Então, o Fluminense jogando contra equipes parecidas com o Vasco e o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Fluminense, a vantagem é do Fluminense. Então, chegamos nessa conta. Depois disso, vamos chegar a uma outra conta, por mando de jogo. Ou seja, agora eu não estou mais olhando para o estilo das duas equipes, mas estou olhando para as equipes jogando em casa e fora, tá? Quando você faz essa conta do casa e fora, você tem o Vasco com 46, ganha 3 pontos em relação ao estilo, e o Fluminense perde 6 pontos em relação ao estilo, sai de 53, vai para 47. Ou seja, você já tem um empate técnico, basicamente, entre as duas equipes. E aonde que a gente vai ver isso? Onde que a gente vai conseguir notar? E aí eu vou fazer o uso da calculadora, porque eu gosto, basicamente isso também. Tá? Vamos à seguinte parte, que é o que a gente começa geralmente aqui no canal. Vamos a passe, progressão, recuperação, que são essas duas aqui. Então, começando pela recuperação, o Fluminense pressiona mais, recupera mais vezes essa posse da bola, né? Mais rápido essa posse da bola, e acaba fazendo mais passes e progredindo mais em campo. Daí, nenhuma novidade para vocês. Era o que vocês já estavam imaginando desde o começo. Vocês vão lá neste sabadão, colocam lá na TV, vai estar passando o Vasco e Fluminense, vocês batem o olho e começam a falar, caramba, o Fluminense está dominando as ações do jogo. Nada de muito específico, nada de muito fora da curva. Afinal de contas, esse domínio que você vai ver do Fluminense vai vir em quase todos os jogos. Então você vai ver esse volume de jogo que é você conseguir manter a posse de bola por longos momentos. O grande detalhe, e aí vale ressaltar, é que, por exemplo, você tem uma nota de passe 49 e uma nota de progressão 54 para o Vasco. Se eu pegar esse 54 e dividir por 49, eu tenho uma relação entre essas duas variáveis aqui de 1.1. De 1.1, tá? Se eu pegar a progressão do Fluminense, que é 69, e dividir pela nota de passe, que é 74, eu tenho nesse cenário 0,93. Então, qual é a grande dificuldade que você vai ter do Fluminense em relação ao Vasco? O Vasco consegue progredir de fato em campo com menos ações, tá? Progride mal, mas consegue. O Fluminense, e aí a torcida do Fluminense pode concordar ou não comigo nessa análise, mas acredito eu que tendo a concordar, por vezes a grande dificuldade do Fluminense não é trocar passes, mas é fazer com que esses passes de fato tenham efetividade no jogo, que é você conseguir progredir com eles em campo e transformar eles em finalização. Ou seja, se eu tenho uma nota 74 e tenho uma nota 49, e aí na hora de ver chute certo vai para 29 contra 23, você percebe que essa nota era muito discrepante no passe, na hora da finalização ela veio pau a pau. E quando eu vou para a taxa de conversão para gol, tudo bem, é 9 contra 4. Mas você concorda comigo que para 74, esse 9 aqui deveria ser um pouco mais alto? Ou seja, deveria, pelo tanto que eu controlo o jogo, eu deveria estar matando esse jogo mais cedo? Digamos assim, eu deveria estar conseguindo fazer muito mais gols? E esse é o grande ponto.
O grande ponto dessas equipes que ficam muito em posse da bola, a gente vai ver isso com o Barcelona, algumas vezes até mesmo com o City, apesar dele ter uma excelente taxa de conversão, mas é uma outra conversa para outro dia. Mas nessas equipes que tem muito a posse da bola, por vezes você não vê progressão em campo. Por vezes você não consegue entender por que necessita de tanto passe. Justamente porque você precisa voltar essa bola, trabalhar essa bola com os defensores, depois você avança mais um pouco, encontra uma defesa fechada, volta essa bola, você até mantém as ações do jogo para você, mas você não necessariamente mantém as ações do jogo para o jogo, ou seja, convertendo as ações para aquilo que o jogo pede. Tá? E aí, num cenário mais defensivo, você tem uma vantagem do Vasco de 30 a 28 no bloqueio e 27 a 20 na defesa do goleiro. E aqui vale o adendo para o Léo Jardim, que vem fazendo um bom campeonato. Tá? Apesar dos pesares, grande parte dos gols sofridos não tem grande responsabilidade dele especificamente. Tá? E poderia ter sido muito pior se não fosse. Quando a gente vai olhar para esses dois pontos, por que a gente tem uma nota do Vasco tão discrepante entre um e o outro ali, na hora que a gente for analisar mando de campo e também adversários parecidos com o Fluminense? Basicamente porque na hora do mando de campo você tem um inchaço desse gráfico. O que é esse inchaço do gráfico? Você está ali no azul, ou seja, contra equipes parecidas com o Fluminense. Quando você joga em casa você ganha mais força, ou seja, geralmente faz mais ações que estão relacionadas ao sucesso da equipe. Tá? Quais são os pontos que preocupam um pouco mais o Fluminense especificamente? Você tem aqui um aumento da defesa do goleiro e também um aumento da taxa de conversão. Por que há um aumento desses dois aqui contra equipes parecidas com o Fluminense? Basicamente porque o Vasco já não joga com a posse da bola, já não é o habitual dele. Quando você encaixa uma equipe que também gosta que gosta de estar com a posse da bola, isso faz com que a sua equipe se sinta confortável em alguns momentos e não estar com ela, e não ter que estar com ela. E aí nesse cenário eu consigo colocar mais gente atrás da linha da bola, o que facilita a defesa do goleiro, e consigo colocar mais situações de contra-ataque para finalizar, ou seja, menos gente da equipe adversária atrás da linha da bola, o que também facilita com que o meu chute, apesar de ser menor, tenha mais efetividade, tá bom? Então é essa conta que se faz. Já o Fluminense, você sempre tem uma manutenção dos índices de velocidade e de posse, é estilo do treinador, então isso aqui está acoplado diretamente ao estilo do treinador, e aí você passa a ter, por jogar fora de casa, uma queda desse estilo no bloqueio, basicamente por aquilo que a gente já explicou, o inverso do que a gente explicou do Vasco, né? Tem até uma melhora na defesa e uma manutenção de finalização e de gol, por isso que a nota vai variando, mas você pode ver que ela vai caindo um pouco, isso está muito relacionado ao bloqueio e é um pouco de queda na finalização, tá? Como a taxa de conversão já não é alta em ambas as situações, ela não mantém ali, ela não consegue manter tanto a nota naquele mesmo patamar, tá? Favoritismo Fluminense, obviamente, né? Pelo gráfico que a gente mostrou, o favoritismo é do Fluminense. O detalhe precisa converter gol. Por quê? Porque, de novo, o tempo, por incrível que pareça, vai ser favorável ao Vasco, porque você vai desgastando essa equipe do Fluminense, que vai tentando manter a posse de bola, quando chega lá na frente não consegue fazer e abre espaço para contra-ataques. Então vai ser um jogo muito estratégico para o Vasco, onde o tempo pode ser muito aliado para ele, e jogos desse estilo, que foram parecidos com o jogo do Fortaleza, que a gente fez análise aqui na semana retrasada, Fluminense e Fortaleza, são jogos que podem complicar para o Fluminense, justamente por conta disso. Por eu não conseguir progredir em campo, ou seja, eu faço muito passe, mas não consigo ganhar metros em campo, a minha finalização vem de média a longa distância, a minha forma de finalização tem muita gente protegendo a meta adversária e isso acaba prejudicando a qualidade. Então esses pontos são importantes da gente ressaltar. Para a torcida do Fluminense, acredito eu que o favoritismo seja do Fluminense pelos dados, mas é um jogo complicado, ou mais complicado do que a gente possa imaginar de ponto de partida, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.